Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Nesse vídeo nós vamos falar com você sobre 7 práticas das testemunhas de Jeová que não possuem nenhum respaldo dentro das Escrituras Sagradas. E eu posso afirmar isso para você de forma categórica, porque eu fui testemunha de Jeová por mais de 30 anos e resolvi, por minha conta própria, depois de analisar e pesquisar muito, abandonar essa organização. Eu não fui expulso de lá, não cometi nenhum pecado, não pedi dissociação, que é fazer uma carta e pedir voluntariamente, a saída dessa organização. Eu simplesmente cheguei num ápice em que tudo que eu analisava dentro das escrituras e comparava com o que eu aprendia lá, fez com que eu abandonasse essa organização. E foi assim que eu fiz no ano de 2020. Entretanto, antes de nós entrarmos no conteúdo, na matéria específica, no conteúdo desse vídeo, eu quero recomendar a você que não deixe de assistir os 2 últimos vídeos aqui do canal. No final desse vídeo eu vou deixar para você um cardzinho interativo, onde você vai poder selecionar os 2 vídeos, os últimos 2 vídeos aqui do canal para você assistir também, dar uma força lá. São assuntos interessantes e você também vai tirar proveito. E depois você pode deixar seus comentários, curtir e compartilhar se você gostar da informação dos vídeos lá no final e também desse vídeo aqui. Lançar um pano de fundo para o que nós vamos considerar agora nesse vídeo. Todos nós sabemos que as testemunhas de Jeová, elas se arvoram, elas se consideram a única religião verdadeira. A única que pratica 100% a Bíblia à risca, em detrimento de todas as outras organizações. Ela é a melhor de todas. É o paraíso espiritual de Deus aqui na Terra. É assim que elas se consideram. Veja só um exemplo de como elas se consideram assim, num livro de estudo, num livro que eles usavam para dar o estudo para as pessoas no passado, para que as pessoas aprendessem as suas doutrinas e viessem a se tornar testemunhas de Jeová. Até esse livro foi o livro que eu mesmo estudei quando eu me tornei testemunha de Jeová. Então vai aparecer para você aí na tela, vamos lá a leitura. É somente lógico que haja uma só religião verdadeira. Isto se harmoniza com o fato de que o verdadeiro Deus é um Deus não de desordem, mas de paz. A Bíblia diz que existe realmente uma só fé. Quem então são os que formam o corpo de verdadeiros adoradores hoje? Não hesitamos em dizer que são as testemunhas de Jeová. Para que você se convença disso, convidamo-lo a conhecê-las melhor. A melhor maneira de fazer isso é assistir às suas reuniões no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Visto que a Bíblia mostra que praticar a verdadeira religião produz agora grande contentamento e abre o caminho para se usufruir a vida eterna no paraíso na terra, certamente valerá a pena o tempo que emprega em fazer tal investigação. Convidamo-lo calorosamente a fazer isso. Porque não investiga agora mesmo? Então esse é o conteúdo do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 190, parágrafos 19 e 20. Bom, então como você viu aí na leitura desses 2 parágrafos do livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, as testemunhas de Jeová se consideram sim a única religião verdadeira e aquela que é a única que segue a Bíblia 100% à risca, conforme as escrituras mandam. Isso na visão delas. Bom, então vamos comparar as 7 práticas que as testemunhas de Jeová têm no seu meio que não se harmonizam com a Bíblia, que não possuem nenhum respaldo bíblico. A primeira, os homens que tomam a dianteira dentro da congregação, os anciãos, que são os equivalentes aos pastores nas outras religiões cristãs, ou os servos ministeriais, que são os equivalentes aos diáconos, eles não podem usar barba. Essa regra não tem nenhum respaldo na Bíblia. A Bíblia não apresenta nenhuma regra de conduta ou norma de moda para que os cristãos devam seguir, mesmo aqueles que estão na dianteira.
Essa regra ela é tão inválida que em alguns países da Europa a própria organização tem passado o pano para alguns irmãos que usam barba mesmo sendo da dianteira. Porque não tem nenhum respaldo bíblico, vai fazer o quê contra essas pessoas? Mas em países como o Brasil e outros países em desenvolvimento, onde a cultura das pessoas é pouco mais baixa, eles conseguem dominar a mente das pessoas, dessas pessoas, e fazer com que cumpram essas regras que não têm nenhum apoio, nenhum respaldo dentro das Escrituras. Vamos a número 2. Os anciãos, eles fazem julgamentos dos pecados dos adeptos com base num manual, num livro secreto, num livro confidencial, que contém diretrizes que só eles têm acesso. Imagine só, se você cometer um pecado e tiver que ser julgado por um ancião, por uma comissão de anciãos, você vai ser julgado com base num livro que contém orientações e diretrizes das quais você não tem nem base, não tem nem conhecimento. Então, não é aplicado a você um julgamento justo. Não é aplicado a você um julgamento onde você conhece as leis pelas quais você está sendo julgado. Não as conhece, pelo menos de forma completa, somente de forma parcial, que é o que eles deixam você saber através das publicações que são abertas ao público. Número 3. Para expulsar alguém da congregação, eles formam esse tribunal, um tribunal paralelo, a comissão judicativa, que é composta por 3 ou mais anciãos que vão julgar o dito pecador, o qual será confrontado por esses anciãos lá no Salão do Reino, num horário de preferência deles. Sozinho você vai estar, se cometer um pecado e passar por uma comissão judicativa. Não vai poder ter a presença de um advogado, nem de testemunhas que possam, de alguma forma, acompanhar o que está sendo dito e como é que você está sendo julgado. É um tribunal paralelo, um tribunal de exceção, totalmente sem respaldo bíblico nenhum e muito menos respaldo na Constituição Federal de todos os países na Terra. Bom, então vamos agora ao 4º. Depois que você foi desassociado, removido da organização das Testemunhas de Jeová e você quer voltar, você como pecador deverá escrever uma cartinha pedindo aos anciãos para que permitam que você volte à organização. Nessa carta você vai expressar o seu arrependimento e como você deseja voltar na organização. Esse tipo de procedimento, que eles dizem ser um procedimento teocrático, não tem nenhum respaldo na Bíblia. Não tem nada na Bíblia que mostra que quando alguém foi expulso da congregação, ele teve que escrever uma carta formal expressando o seu arrependimento e pedindo permissão para voltar a ser membro da congregação. Não existe isso. Então vamos ao 5º ponto. Depois de aplicada a punição, você ter se arrependido e os anciãos entenderem que você pode voltar para a congregação, mesmo estando lá arrependido e Deus tendo te aceitado de volta dentro do seio da congregação, você ainda vai ter que cumprir um tempo de pena, um tempo de observação para poder ser usado em privilégios dentro da congregação, para poder dar um comentário numa reunião, para poder talvez até mesmo passar um microfone para os irmãos durante uma reunião de perguntas e respostas, muito mais ainda para ter privilégios especiais. Então você vai passar por um tempo de observação. Esse tipo de prática não tem nenhum respaldo dentro das Escrituras. As Escrituras não mostram nenhuma tabela com prazos onde diz, cometeu um pecado tal, não tinha privilégio nenhum, fica 3 meses sem poder dar um comentário, sem poder participar na reunião aqui. Ou se tinha um privilégio, era um ancião, perdeu, era um ministerial, perdeu, vai demorar 2 anos para ser novamente ministerial, depois mais uns 3 ou até 5 para ser um ancião. Isso não tem nenhum respaldo dentro das Escrituras. E agora o 6º ponto. Cada membro da congregação deve fazer um relatório de serviço de campo, um relatório das suas atividades espirituais.
Nesse relatório deve constar quantas horas eles praticaram na pregação durante o mês, quantas publicações foram colocadas com as pessoas, quantos vídeos eles mostraram, quantas revisitas eles fizeram. As revisitas são quando eles conseguem falar com uma pessoa e voltam para dar continuidade na conversa. E também quantos estudos bíblicos estão dirigindo mensalmente. Essa também é uma prática que não tem nenhum respaldo bíblico. Eles gostam de falar daquela ocasião em que Jesus, deu poder aos seus discípulos, eles saíram, realizaram milagres, curas, voltaram e relataram para Jesus as suas atividades. Notem bem, eles relataram as coisas que eles fizeram ali para as pessoas, a bondade, o amor que eles praticaram. Como foi ali a obra que eles realizaram. Nenhum dos discípulos lá no passado fez um relatório de atividades indicando as horas que eles tinham gasto curando pessoas. Não, eles falaram sobre como foram as curas. Não era um relatório de serviço, era uma troca de experiências. Chegamos então ao 7º ponto. Os chamados pioneiros dentro da organização das Testemunhas de Jeová, que são aquelas pessoas, aqueles membros que eles gastam grande parte do seu tempo diário na pregação das boas novas do reino, segundo a visão das Testemunhas de Jeová, também recebem um livro secreto, confidencial, com instruções que somente essa classe especial de pessoas, porque eles assim se consideram, só eles recebem. Outra prática sem base bíblica nenhuma. Primeiramente, dentro da Bíblia não tem nenhuma especificidade mostrando que tinha uma classe diferente de cristãos lá no passado, que mereciam mais destaque do que outros, muito menos ter um livro confidencial, secreto, para que pratiquem essa atividade. Então, essas são apenas 7 práticas das Testemunhas de Jeová que não possuem nenhum respaldo dentro das Escrituras Sagradas. Você que acompanha aqui o nosso canal, conhece algumas outras práticas que eles têm e que não têm respaldo bíblico? Por favor, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Depois nós podemos até gravar um outro vídeo contendo aí as informações que vocês nos passaram, expondo mais práticas antibíblicas sem respaldo nas Escrituras que essa organização pratica. E você que é testemunha de Jeová, o conteúdo desse vídeo aqui está incorreto? Contém meias verdades ou não apresenta a informação de forma coerente? O que você acha? Por favor, deixe, mas de maneira educada aqui nos comentários, a sua opinião e, por favor, apresente a base bíblica que dá respaldo para essas 7 práticas que nós consideramos aqui. Se você conseguir fazer isso, nós também vamos fazer um vídeo demonstrando e até corrigindo as informações que nós aqui apresentamos. E agora, antes de finalizarmos o nosso vídeo, só um lembrete para você. Não se esqueça de assistir os últimos 2 vídeos do canal que nós vamos deixar aqui no card no final do vídeo. Agora sim, muito obrigado a você por estar aqui comigo. Por favor, curta, comente e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas com essa informação e sejam ajudadas a entender como é o funcionamento da organização das Testemunhas de Jeová. E lembre-se, livre-se de crenças limitantes.